Olá, pessoal! Eu me chamo Axa, faço parte do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui para apresentar um seminário sobre grafos com aplicação em segurança. O nome do seminário foi intitulado como Utilizando grafos para mapear vulnerabilidades conhecidas e supor ataques e riscos na rede ou sistema. Vamos falar um pouco sobre uma breve introdução sobre grafos, sobre segurança da informação, um estudo de casos com aplicação, utilizando grafos para detectar riscos, uma breve conclusão, e é isto. Iniciando com a introdução. Na introdução eu falo brevemente sobre como a informação tem se tornado um dos recursos mais importantes no mercado e na sociedade, sendo um dos recursos mais importantes na atualidade. Os dados, eles são utilizados em sistemas e redes, principalmente em sistemas muito complexos. Eles geram uma grande quantidade de dados e garantir a segurança e manutenção desses sistemas é bem complicado. Assim como nas redes, que hoje em dia estão dentro das empresas tendo grande quantidade de tráfego de informação. E, normalmente, garantir a segurança dessas informações, desses dados, é um trabalho muito árduo devido à grande quantidade dessas informações. É importante que toda empresa, o responsável pelos dados, ao lidar com a informação, avalie os riscos, vulnerabilidade e as ameaças que ela pode sofrer. Ou seja, avaliar se o sistema ou rede está relativamente seguro para os seus usuários e para a própria empresa. Nesse sentido, propõe-se a ideia de utilização de grafos para auxiliar na segurança dos sistemas e redes. No entanto, para que falemos da aplicação de grafos na segurança, é necessário introduzirmos alguns conceitos de grafos, começando para o que é um grafo. Um grafo é uma estrutura de abstração bastante útil na representação e solução de diversos tipos de problemas. Matematicamente, formaliza relações de interdependência existentes entre os elementos de um conjunto GVE, onde V são vértices, que na representação gráfica são representados como essas bolinhas, e E são as arestas, que na representação gráfica são representadas como os tracinhos entre as bolinhas. Seguindo para mais conceitos fundamentais, temos as relações de adjacência, onde dois vértices são considerados adjacentes se uma aresta existe entre eles. Ou seja, temos que essa bolinha aqui de baixo, essa bolinha aqui de cima, eles são adjacentes, já que existe uma aresta conectando-os. Assim como esse vértice 4 e esse vértice 5 são adjacentes, pois existe uma aresta conectando eles. Neste caso, trata-se de um grafo direcionado, já que a aresta tem um sentido, que está representado como uma setinha. Seguindo para o próximo conceito, temos relações de incidência. Se uma aresta conecta dois vértices, então esses dois vértices são ditos incidentes à aresta. Mostrando aqui no gráfico, uma aresta conecta dois vértices, esses vértices são ditos incidentes a esta aresta. Ou seja, o vértice 4 é incidente a esta aresta aqui, e o vértice 5 é incidente a esta mesma aresta, já que ela liga ou conecta ambos os vértices. A mesma coisa acontece no gráfico não direcionado, onde
esta bolinha aqui de cima é incidente a esta aresta aqui, e esta bolinha de baixo é incidente a essa mesma aresta, já que ela conecta ambos os vértices. Próximo conceito temos o conceito de grau de um vértice. A valência, ou grau de um vértice, é o número de arestas incidentes a ele, ou seja, localizamos um vértice e vemos quais são as arestas que estão incidentes a ele. Nesse caso desse vértice aqui, temos que o grau dele é 3. Por quê? Porque há 3 arestas incidentes a ele. Próximo conceito, temos o conceito de peso de um vértice em uma aresta, ou peso de uma aresta. O peso é um valor numérico associado ao vértice ou à aresta que depende do contexto da aplicação do grafo. Ou seja, nós associamos um número a uma aresta ou um vértice que representa algo na nossa aplicação. Por exemplo, se eu faço uma aplicação de aparelhos na minha casa que eu uso, eu associo cada aparelho a um vértice e eu represento a quantidade de vezes que eu uso aquele aparelho como grau, como peso daquele vértice. Agora entramos para alguns conceitos da segurança da informação. Aqui trataremos apenas dos conceitos de ameaça, vulnerabilidade e riscos. Começando por ameaças, temos: normalmente não podem ser controladas, removem, desabilitam ou destroem um recurso, aproveitam das falhas de segurança da organização e exploram acidentalmente ou propositalmente uma vulnerabilidade específica. Todos esses pontos são referentes à ameaça e o que ela representa. Os riscos podem ser minimizados ou mitigados. Qualquer evento que possa causar impacto na capacidade de empresas atingirem seus objetivos de negócio é um risco. Assim como a probabilidade de uma fonte de ameaça explorar uma vulnerabilidade, resultando em um impacto para a organização. Isso também se caracteriza como um risco. E por fim, sobre as vulnerabilidades, aqui nós trataremos apenas das vulnerabilidades internas. Temos que elas podem ser tratadas. É uma falha ou fraqueza de procedimento, design, implementação ou controles internos de um sistema. Elas podem ser acidentalmente ou propositalmente exploradas, resultando em uma brecha de segurança ou violação da política de segurança do sistema. Em segurança de computadores, uma vulnerabilidade é uma fraqueza que permite que o atacante reduza a garantia da informação do sistema. No geral, a vulnerabilidade é a interseção de 3 elementos: uma suscetibilidade ou falha do sistema, acesso do atacante à falha e a capacidade do atacante explorar a falha. Após apresentar esses conceitos fundamentais de grafos e segurança, vamos entrar na proposta do problema. A proposta se categoriza como identificar um problema em grafos que relaciona utilizar conceitos de ataques antigos e de vulnerabilidades existentes em um sistema, mapear o sistema, seus ataques e vulnerabilidades para grafos e supor ameaças e riscos baseadas num grafo. Ou seja, nós vamos pegar um sistema ou uma rede, mapeá-los
para um grafo os ataques e vulnerabilidades deles, que eles sofreram, e com base nisso iremos supor ameaças e riscos futuros. Como se trata a modelagem do problema? O modelo do grafo que nós iremos utilizar para modelar esse cenário é o grafo ponderado. A construção se dá por meio de mapear o sistema ou rede. Os vértices do grafo seriam os componentes do sistema ou da rede, e as arestas ligariam os componentes que afetam diretamente um ao outro. Ou seja, dado uma rede, pegamos os componentes dela e mapeamos para vértices. E colocamos arestas entre os vértices apenas se aqueles dois componentes, ou seja, os dois vértices, tiverem impacto diretamente um no outro. Após isso, aplicamos os pesos nos vértices que foram atacados. Aplicamos os pesos nos componentes. Então, o peso da aresta dá-se pela soma dos pesos dos vértices aos quais ela relaciona. Ou seja, nós temos os pesos nos componentes, e esses pesos são vulnerabilidades que já foram encontradas, ameaças e riscos que aquele componente ele sofre. Cada ameaça, cada vulnerabilidade, cada risco representa uma quantidade, um número, e ele vai crescendo conforme vai encontrando mais ameaças e vulnerabilidades. Nesse sentido, o componente ele vai receber um peso, ou seja, o vértice terá um peso. E para definir o peso da aresta, nós pegamos os dois vértices ao qual ela conecta e somamos os pesos desses vértices. Nesse sentido, o peso da aresta é o resultado da soma do peso desses dois vértices. Em seguida, nós atribuímos um número de vulnerabilidade para cada componente, somando o peso do vértice e os pesos das arestas dele. Ou seja, no final, nós temos um número de vulnerabilidade, que é o resultado do peso do componente com o peso da sua aresta a qual ele é incidente. Após construir e modelar o problema, nós temos a solução dele em percorrer o grafo, verificando e listando onde estão os componentes com os maiores números de vulnerabilidade. Esses componentes possuem, consequentemente, a maior vulnerabilidade, supondo assim que são candidatos a futuros ataques. Após modelar, construir um modelo genérico para a solução desses problemas com grafos ponderados, visualizamos agora em um estudo de caso que retiramos do artigo de Técnicas de Visualização de Dados aplicadas à Segurança da Informação. Nesse artigo, os autores abordam os conceitos e técnicas, categorizando os tipos de análise e apresentação dos dados e métodos, como também utilizam aplicações e exemplos práticos comentados para elucidar o assunto exposto. O artigo trata brevemente sobre as técnicas de visualização de dados aplicadas à segurança da informação. Como é visto nessa nuvem de palavras, uma das palavras mais usadas nos artigos são visualização, informação, dados e segurança. Eles tratam bem o uso da técnica para visualizar os dados, e neste caso eles usaram grafos ponderados como uma técnica para essa visualização, que é o estudo de casos que mostraremos logo após. Como dito, em um dos exemplos do artigo, utiliza-se o sistema de grafos ponderados como uma técnica de visualização de dados. O grafo ponderado permite quantificar as relações aplicadas entre um malware. Por isso que eles escolheram o sistema de grafos ponderados,
porque ele permite aplicar pesos e quantificar essas relações. O objetivo é mostrar visualizações simples de relações entre diferentes malware. No estudo, seleciona-se aproximadamente 200 malware a partir de um conjunto de mais de 22.000. Após isso, modela-se os descritores dos malware como sendo os vértices dos grafos. O peso é aplicado nas arestas entre os descritores. Dessa forma, o peso é calculado como o grau de concordância entre o antivírus para os malware. A concordância é aplicada quando para cada 2 malware conta-se quantas vezes os antivírus identificam eles como sendo da mesma família. Ou seja, temos os vértices sendo os descritores dos malware. O peso aqui ele é aplicado apenas nas arestas e ele é calculado como o grau de concordância entre o antivírus e o malware. A concordância é aplicada quando para cada 2 malware conta-se quantas vezes os antivírus identificam eles como sendo da mesma família. Ou seja, para aplicar o grau, eu preciso saber a concordância. E a concordância ela é aplicada quando existe uma identificação do antivírus como sendo da mesma família. Na imagem abaixo, nós temos o grafo representado sem aplicação dos pesos. Ou seja, sem nenhuma tentativa de agrupamento ou ordenação, o que dificulta a visualização dos dados. Você não consegue ver exatamente o agrupamento dos vértices e por isso não consegue identificar quais são das mesmas famílias. Ressaltando aqui que os vértices pintados vermelhos, eles são pertencentes a uma família, que são as dos backdoors desse nome. Sendo assim, vemos que não é possível identificar ou visualizar direito esse agrupamento e essa ordenação dos vértices. Já na próxima figura, onde foi aplicado os pesos, mostra o gráfico com os vértices em um layout que os agrupa dependendo do valor associado às suas arestas, criando grupos ou clusters visíveis. Para cada relação da família encontrada entre os malware, maior será o peso e menor será a aresta entre ambos. Sendo assim, podemos ver no grafo abaixo que as famílias estão mais agrupadas e podemos identificar mais facilmente e visualizar melhor. Sendo assim, comparado ao grafo em cima, em que a mesma família, os vértices estavam completamente dispersos e não agrupados, os vértices em vermelho, que pertencem à família dos backdoors tsunamis, no grafo abaixo já temos eles agrupados e bem mais fácil identificar que eles pertencem à mesma família. Sendo assim, temos as conclusões que a utilização de grafos para mapear um problema permite viabilizar a solução deste. Nos casos abordados, auxilia-se na segurança dos sistemas e redes. Ao estudar as relações entre os componentes, podemos ver e trazer benefícios para o sistema e para a visualização dos dados, auxiliando até mesmo na segurança dos sistemas e das redes. E é isso, aqui temos algumas referências usadas e os nossos meios de comunicação. Temos o Instagram com o nome PetCCUFRN,
Temos o Facebook, PET Ciência da Computação FRN e o nosso site. Obrigada por assistir o vídeo.